tarde, seres despertos! Gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que essa não é uma live de horário inédito. Essa é a live das 8h30 da manhã. Eu tive um imprevisto hoje pela manhã e fiquei muito agarrada no laboratório. Então, infelizmente, não tive como abrir a live lá dentro, mas a gente não falha. Com compromisso, a gente não falha. E como o meu compromisso é com vocês, estou aqui, meio-dia, pra gente falar sobre mais um tópico que é abordado dentro da metodologia do D100. E que hoje nós vamos falar de como validar as pequenas ações. Como fazer com que a nossa mente valide as pequenas ações. Porque nós temos aí um bloqueio. E eu vou explicar para vocês como que a gente descarta as pequenas ações, porque elas são pequenas. Seja bem-vinda, Eva! Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Eva, compartilha aí nesse aviãozinho que tem aí embaixo, ó, que parece um triângulozinho invertido. Compartilha essa live para alguém que você queira que assista, que hoje nós vamos falar sobre como validar as pequenas ações, tá? E eu tô compartilhando aqui também. Estou enviando para todos que eu sei que gostariam de estar aqui. Também sei que não é possível, né? Muita gente tá trabalhando, mas tem muita gente no horário de almoço e que pode vir pegar um pouquinho desse conhecimento. Então, deixa eu encaminhar aqui para as meninas. Encaminhando. Espero que sua semana esteja sendo ótima, Eva. Que você esteja se fortalecendo dentro do que você dê conta. Sempre pensando que é um dia de cada vez, um momento de cada vez, tá? E assim nós chegamos onde nós determinamos, no nosso objetivo. Deixa eu enviar aqui para mais gente. Enviando. E acho que agora já tá bom, né? Tem que selecionar só algumas pessoas. Não dá para enviar para todos os seguidores, né? Então pronto, já tá ótimo. Então tá, bora lá. Então, validar as pequenas ações. Gente, sabe onde que começa o complexo disso? O complexo começa em que nós temos maior estímulo cerebral diante de grandes ações, de grandes coisas. Ai, que linda! Isso mesmo, Eva. Muito bom. Gratidão que eu possa, de alguma forma, contribuir com esse conhecimento para o seu despertar, e para sua evolução, tá bom? Então, olha só. Nós temos um impasse que é o seguinte. O nosso sistema de mentalidade, ele é um pouco lógico, né? Então, a gente tende a se validar diante de grandes acontecimentos, diante de grandes ações. E agora eu vou pedir um minutinho para vocês. Não saiam daí, porque eu vou pegar a minha água que eu esqueci. E eu não posso ficar sem água, gente. Eu não consigo ficar sem água. Mas é rapidinho e eu já tô voltando. Eu sou famosa pelo meu galão de água. Tá? Vocês também não podem ficar sem água. Não fiquem sem água. Eu não consigo ficar sem. Enfim. Às vezes não dou conta nem de beber no copo. Porque me impossibilita de transitar nos lugares. Então aqui, ó, já fico com um galão. E aí a gente tem essa limitação. A gente tende a pensar que somente grandes eventos, grandes acontecimentos é que vão trazer modificações, mudanças no comportamento, mudanças no padrão de comportamento.
Ou seja, uma pessoa que vive um cenário abusivo, tóxico, ela tende a esperar meio que por um milagre, né? Ela tende a esperar que ela vai encontrar um homem que vai surgir num cavalo branco, ou alguém que vai salvar e tirar ela daquela situação de abuso. Ela não compreende até então que a saída para aquela dinâmica negativa dela pode também se encontrar nos pequenos movimentos, nas pequenas ações. Mas, Dani, quais pequenas ações? No simples fato de, se eu estou diante de um processo depressivo, né, o processo que se iniciou agora, eu já tenho a consciência que eu estou dentro de um processo ansioso, depressivo, eu vou fazer pequenas ações que vão me dar condição de perceber futuramente um grande movimento. Então, por exemplo, se eu tô muito em casa, não tô conseguindo socializar, eu tô ficando muito retraída, né? Aquele acolhimento social, recolhimento social. E tô percebendo que isso tá acontecendo comigo. Então eu vou me propor a sair para fazer uma caminhada 3 vezes na semana. E precisa ser 5 quilômetros? Não. Precisa ser 2 quarteirões. O suficiente para você sentir que você está fazendo um movimento. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho algum tipo de transtorno ansioso, e eu sei que isso me incomoda, né? Eu sinto aquela falta de ar, eu fico incomodada, às vezes eu tô até tendo um tipo de crise de pânico e não tô sabendo. E aquilo se tornou constante na minha vida, eu tô percebendo que isso tá constante. Qual o pequeno movimento que eu posso fazer? O pequeno, um pequenininho que não vai me demandar tanto gasto de energia, tanto gasto mental assim. Seja bem-vinda, Daiane! Fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar, hein, desse tópico que está sendo abordado. Ei, amor, seja bem-vindo! Então, é a gente pensar nessas pequenas ações. Então, se eu tenho esse comportamento ansioso, o que eu posso fazer um passinho de cada vez que vai me fortalecer? Eu posso fazer um movimento de respiração assim que eu acordar? Na hora do almoço, um pouquinho mais à tarde, que é um movimento que vai me durar o quê? 3 minutos? Vai me demandar 3 minutos apenas se eu parar, fazer uma inspiração, fazer uma expiração, eu sentir se eu tô agitada, se eu tô calma, se eu tô muito retraída e me perceber. Esse é uma atividade que vai fazer você se conectar com você mesma. E isso não vai te demandar tanta energia assim. Você não vai ficar pensando, nossa, eu podia, né, fazer um movimento, uma atividade física, mas 10 quilômetros, 5 quilômetros é muito pra mim. Você tem que fazer aquilo que você dá conta. Se hoje você dá conta de andar 2 quarteirões, então que você se permita andar 2 quarteirões. E você se propõe, vou fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. À medida que eu der conta, eu caminho 2 quarteirões pra frente. E aí, é a gente criar esse condicionamento. Mas ele tem que ser feito aos poucos. Tem que surgir isso de uma forma leve. Porque se você busca esse comprometimento de uma forma incisiva, eu preciso, eu tenho, são palavras de resistência. Em algum momento isso vai te gerar alguma resistência. Vai te demandar uma resistência. Por quê? São palavras que geram aqui na sua cabeça, eu tenho, eu preciso, de obrigação. Tá? Ou necessidade. E quando você se sente muito pressionado por uma obrigação ou por uma necessidade, o que você tende a fazer? Você, nós seres humanos, tá? Porque aqui eu tô usando um condicionamento cerebral. Então, o que a gente tende a fazer? A gente começa a resistir. Porque aquilo vai demandar um gasto mental, um gasto de energia. E se você já tá nesse processo depressivo, ansioso,
Você acha que você vai conseguir fazer essas tarefas que você tem ou que você precisa fazer tão rapidamente para você sair desse cenário negativo, mudar esse comportamento? Não é bem assim. Então a gente tem que fazer uma construção de um tijolinho em cima do outro. Então eu tô sofrendo dessas crises de ansiedade. Eu posso fazer esse movimento de respirar, de inspirar e expirar, de em 3 minutos eu me sentir, perceber como eu estou 2, 3 vezes na semana? Isso é possível pra mim? Sim, é possível. Então é o que eu vou fazer. É por aí que a gente começa. Então, por quê? O contrário também é válido. Vocês sabem como que nós começamos a alimentar um padrão de comportamento negativo? Também através das pequenas ações que nós começamos, né? E aí eu vou trazer o exemplo da codependência para vocês. O seu filho começa ali com 10 anos de idade a manifestar um comportamento suspeito, né? E você ainda tá no período de negação, você vai falar, não, isso daí faz parte da idade, esse menino tá assim mesmo, né? Criança, tá ali desenvolvendo, não é assim mesmo, esses meninos ficam esquisitos assim mesmo. Passa 1 ano, 2 anos, você começa a perceber. E aí você começa a fazer um movimento de controle, né? Você começa a fazer um movimento de julgamento em excesso, de críticas, de chamar a atenção desse menino em excesso, ou de não chamar nenhuma atenção e deixar que o menino ali assuma as próprias rédeas já com 10 anos de idade, 12. E esse movimento, esses pequenos movimentos que você vai fazendo é o que vai fortalecer lá no final o seu diagnóstico final da codependência, assim, excessiva. Né? Você já chegou num nível aqui. Então, é você perceber que da mesma forma que você contribui com pequenas ações para estar em um comportamento de codependência, em um comportamento como dependente emocional, em um comportamento onde você tem algum tipo de transtorno ansioso depressivo, você começou com pequenos passos. Só que a diferença é que você não estava desperto ou desperta desses pequenos movimentos, dessas pequenas ações que você estava fazendo, porque você estava agindo de modo inconsciente. Você estava agindo de modo automático. Então, é de se exigir de você que você prestasse atenção nisso? Claro que não. É óbvio que não. Mas qual que foi o resultado? Você num movimento de sofrimento excessivo, num movimento de controle excessivo, de codependência, né? Num movimento de dependência emocional exacerbado daquela outra pessoa, buscando a validação na outra pessoa, né? Naquele movimento de crise de identidade, de baixa autoestima, onde você não consegue fazer um movimento por você mesma. Mateus, seja bem-vindo! Então, você começa a fazer esse movimento e você não se permite ter a consciência deles. De nenhum desses movimentos, porque até então você está fazendo um movimento automático. Todas as vezes que eu falar aqui sobre movimento automático, inconsciente, é exatamente isso que eu quero dizer. Você está respondendo aos reflexos de emoções, pensamentos, comportamentos, tudo aquilo que está vindo do seu inconsciente. E quando você ainda não tem a consciência, você não tem um filtro. Você não percebe. Você faz aquilo de uma forma muito automática. É igual quando uma pessoa é muito reativa e ela por ser reativa, ela não tem o filtro e ela reage imediatamente a qualquer movimento de outra pessoa ou diante de uma situação. Ela não consegue perceber o seu próprio movimento de reação, porque ela fez aquilo automático, porque aquilo já está construído aqui dentro da cabecinha dela. Aquele já é um mecanismo, aquelas já são conexões neurais conhecidas. Então, o nosso cérebro tende a repetir as conexões neurais
que são mais realizadas no nosso cérebro. Então, quanto mais daquilo a gente faz, mais a gente tende a repetir aquilo. Então, o comportamento de quem é reativo é exatamente isso. Até essa pessoa despertar a consciência da sua reatividade e conseguir manifestar através do filtro o controle, a consciência propriamente dita, para ela mudar o comportamento, para quando ela ter a impulsão de fazer, de ser reativa, ela pensar, respirar. O que eu posso fazer no lugar de ser reativa? Mais uma vez. E mudar o comportamento. Então é disso que a gente tá falando. Quando eu falo de movimento automático, é vocês pensarem nisso. E já pensarem aí, o que eu faço de forma automática? Para vocês já começarem a pensar, qual pequena ação eu posso fazer para me ajudar a romper esse comportamento negativo que eu tenho? Que vai te ajudar a superar esse padrão de comportamento. Seja dentro de um relacionamento abusivo, seja dentro de uma dinâmica de codependência e dependente químico, seja você convivendo com uma pessoa narcisista e você já está se tornando um dependente emocional. Então é pensarmos nessas dinâmicas que te trazem como ponto negativo quadros depressivos, transtornos mentais, quadros ansiosos, toque, enfim. N movimentos negativos que vão te prejudicar. Então a gente começa a fazer essa construção do que é negativo pra gente com pequenas ações que nós não temos a consciência. Nós não trazemos a consciência pro pouquinho que a gente faz. Então, como que a gente constrói um comportamento de codependência aos poucos? Aos poucos, aquela pessoa manda uma fala pra você. Ah, mas você também não presta pra nada. Aí você vai lá, com pequenas ações, você se autoafirma. Eu não presto pra nada. E aí você começa a fazer esse movimento do eu não presto pra nada. Você já começa a se sentir incapaz pra realizar determinada atividade. Que às vezes é colocada com um pouquinho mais de complexidade pra você fazer. Aí o seu inconsciente ressoa a frase que jogaram pra você. Eu não vou conseguir porque realmente eu não presto pra nada. E aí você já começa os fundamentos disso. Eu já não tô me sentindo bem, eu não tenho ânimo, eu não tô com energia pra fazer isso. E eu também não sou a melhor pessoa pra poder fazer isso. Pequenas ações. Nesse exemplo, você está validando aqui os seus pensamentos. Você está dando ordem, energia, lugar para os seus pensamentos. Aí o codependente começa no controle do horário pro filho. Aí começa as ameaças que esse codependente não dá conta de cumprir. Começou ali um movimento de ter o controle excessivo do horário que o filho chega. E aí, junto desse movimento, aquelas brigas. Você não vai sair de casa e chegar tarde. Se você chegar tarde, você não entra. Eu não deixo você pisar nessa casa mais. Aí um dia de cada vez, né? No primeiro dia, o menino chegou tarde, você deixou ele voltar, ele entrar. No segundo dia, no quinto mês, no primeiro ano, no segundo ano, quando você percebeu, o seu filho já testou o seu limite, ele só sabe que você só fala. Porque através de pequenas ações, você afirmou, reafirmou, positivou o seu comportamento de codependência. Percebe? Que você, dia após dia, após ameaçar, brigar, xingar e mesmo assim deixar o menino ir pra casa, você falou, você não entra aqui mais se você chegar tarde. Então passou dia, mês, ano, 2 anos e você alimentando através de pequenas ações o seu comportamento de codependência. Você ameaça, você controla, você coloca uma punição, mas você não dá conta de cumprir. E só nesse movimento, o seu filho testou os seus limites e você se afirmou como codependente.
Não adianta você se posicionar, você tomar atitude e você não dar conta de gerenciar a crise. Como que o codependente nesse exemplo está se posicionando? Falando, se você chegar tarde fora do horário combinado, você não entra nessa casa. Como que ele tá perdendo seu posicionamento e afirmando sua codependência? Quando o codependente não dá conta de cumprir o que ele colocou a princípio pro filho, como regra. Ele não consegue cumprir os limites estabelecidos. Por alguma razão. Mas vocês percebem que ali foi um movimento que durou dia, mês, ano, 2 anos. Essa mãe, esse pai falando, menino, não chega tarde porque eu vou fazer isso. Menino, não chega tarde porque eu vou fazer aquilo. Gente, foi dia após dia você reafirmando o seu comportamento de codependência. E cada vez mais ele só foi ficando mais acentuado. E o contrário é o que eu quero mostrar pra vocês. Se dia após dia você começa a fazer um movimento que você consegue, né? Vou praticar um mantra aqui, ó. Vou montar uma frasezinha que eu vou conseguir estabelecer uma atividade pro meu filho e cobrar. Eu vou conseguir estabelecer um horário para caminhar. Eu vou conseguir estabelecer 3 vezes na semana eu me movimentar. Eu vou conseguir diminuir o tanto de roupa que eu lavo dele para que ele ganhe autorresponsabilidade. Eu vou conseguir fazer o movimento de fazer as minhas reflexões, fazer as minhas respirações diárias. Todos os dias que você for fazendo um pouquinho disso, também vai ficar automático em algum momento. E você vai conseguir romper esse padrão de comportamento negativo. Só que nós precisamos fazer uma inversão aqui no nosso cérebro, que é deixar de dar importância e validação para os grandes acontecimentos e começar a validar e dar importância para as pequenas ações, para os pequenos movimentos, para os pequenos acontecimentos. Olha, eu ainda não consigo deixar de ficar chateada porque o meu marido me chama de burra. Mas eu tenho buscado assistir uns vídeos, eu tenho me sentido melhor, eu tenho me vestido melhor, até chegar o momento de que você vai fazendo um pouquinho cada dia, né? Hoje eu consegui contestar quando ele se posicionou como me falou que eu era burra. Hoje eu consegui falar assim, eu não me acho burra. Se você me acha burra, esse é um problema seu. Olha que movimento. Esse seria um pequeno movimento, uma pequena ação. Você conseguir se posicionar já é uma pequena ação. A gente tá falando aqui de você conseguir já divorciar dentro desse relacionamento abusivo, onde você é dependente emocional. A gente pode até falar nisso, esse pode ser o objetivo final. Mas as pequenas metas são realizadas através das pequenas ações. Por exemplo, como essa que eu mencionei, se posicionar. Eu ainda não consigo me posicionar. Mas eu tenho consumido conteúdo de autoestima. Eu tenho feito uma respiração de manhã conectado comigo mesma e me sentido melhor. E eu já fiz isso 3 vezes na semana, já consegui fazer isso 1 mês. Já vai fazer 3 meses que eu tô fazendo isso direto. Ah, meu filho tá preso ou ele tá internado numa clínica de recuperação. Eu mando a lista, né, dos itens que ele pede, dos pertences, completa, porque eu ainda fico com dó, eu ainda, né, eu amo muito ele, eu não acredito que ele tá passando essa situação. E eu não consigo fazer um movimento, eu tenho que ir em todas as visitas, eu não perco. Qual o movimento que eu posso me fortalecer para conseguir fazer? Qual pequeno movimento? Se eu mandava todos os itens da lista, eu posso deixar de mandar menos de um biscoito? Isso já é um pequeno movimento. Isso já é uma pequena ação que vocês precisam aprender a validar.
quê, Dani? Que lista de item que você vai mandar para filho que tá preso ou que tá internado tem a ver com comportamento? Tem a ver que quando você quer, né, suprir essa sua necessidade de amparo ao seu filho, você impede que ele tenha autonomia. Você impede que ele lide com os momentos de dificuldade. E você impedindo isso, você abraçando, você buscando esse controle excessivo, você alimenta o seu comportamento de codependência. Entendeu? É sobre isso. Agora vamos colocar uma situação mais comum aqui. Listas. Tem gente que, ok, se dá super bem com listas. Ó, tem gente que, ok, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tarefas hoje. Dessas 10, aí vira o dia, porque a pessoa já tá ali num movimento de desânimo, de baixa autoestima, né? Num movimento ansioso, com algum tipo de transtorno mental que tá trazendo alguma limitação para essa pessoa se movimentar. Você acha que ela vai conseguir cumprir lista? Não vai! E o que importa nesse momento? É o que ela conseguir cumprir. Ó, dessas 10, 2 aqui eu acho que eu dou conta de fazer hoje. Então, são pequeninas, né? Eu preciso dobrar a roupa e guardar no guarda-roupa. Mas nem isso eu tô conseguindo fazer. Então, hoje eu vou me permitir ter 30 minutos para eu assistir uma série. Que seja. Mas que seja um movimento em que você aprenda a contemplar, a se sentir satisfeito, realizando as pequenas ações. Tem gente que se cobra tanto no sentido de que se fez essas 10, as 10 não tava bom não. Porque tinha que fazer as 10 e tinha que fazer mais 20. Seja bem-vinda, Aromas! Seja bem-vindo! Então, é pensar nesse sentido. Né? Você não precisa ser um robô, você não é uma linha de produção. Então, eu posso aqui, ó, escolher o que eu dou conta hoje, gente, um dia de cada vez. Essa live de hoje é sobre isso, é sobre um dia de cada vez. Né, como o pessoal fala lá nos grupos de auto e mútua ajuda, de dependência química, de Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Mudar um padrão de comportamento negativo é tão complexo quanto também. E você precisa fazer uma coisa de cada vez, um movimento de cada vez. Não adianta achar que semana que vem você vai estar pronto pro divórcio. Semana que vem você já consegue dormir sabendo que seu filho tá na rua usando droga. Não é assim, mas é um movimento de cada vez. Não é saber que eu vou desvincular da minha mãe narcisista. Quer saber? Eu vou virar as costas pra ela, que você não vai conseguir. Ela ainda detém muito poder sobre você. E pra você conseguir esse comportamento de uma forma em que depois ele não vá simplesmente sumir e você voltar à sua condição anterior, à sua condição inicial, você precisa de consistência. E para falar em consistência, você precisa compreender que são os pequenos movimentos que vão te dar essa constância. Não é achar que você vai correr 10 quilômetros todo dia. Não é achar que todos os dias você vai conseguir lidar positivamente com o seu filho naquele embate, no tete a tete do dia a dia, das brigas, por conta da dependência química. Né? Se você é uma pessoa que gosta de falar mentira excessivamente, não é da noite pro dia que você vai deixar de falar mentira. Você vai ter que se colocar diante de pequenas ações, pequenas metas, onde você também precisa se parabenizar pelas pequenas metas. E a live é sobre isso. Isso vai te trazer leveza. Isso vai te ajudar a você se dar um ar. Para você descansar, para você pensar, para você filtrar as emoções que sobressaem de forma inconsciente. Para você gerar uma identificação maior com você mesmo. Porque esse pode não ser o processo de muitas pessoas que conseguem mudar um comportamento da noite pro dia. Mas pode não ser o seu. E se você não consegue, você precisa compreender o seu processo.
Aceitar o seu processo. E aceitar que dentro disso você pode romper sim esse ciclo abusivo, esse ciclo repetitivo. Você pode romper esse padrão de comportamento negativo validando as pequenas ações que você faz. E não se cobrando, se julgando, se criticando o tempo todo. Validando as pequenas ações. Então, eu espero que essa live de hoje tenha sido a chave aí pra vocês. Amanhã nos vemos às 8h30, tá? Um ponto. Esse é mais um tópico que nós abordamos dentro da metodologia, mas de uma forma bem mais imersa, tá? Porque a gente vai trabalhar as pequenas ações que contribuíram para onde você chegou negativamente desde o seu inconsciente, desde do seu passado, tá? Desde a causa que te levou a começar essa coleção de frustrações, de não saber lidar com essas emoções, essas pequenas ações que contribuiu hoje para o seu padrão de comportamento negativo. Então, é uma coisa bem mais profunda. A gente vai trabalhar isso de uma forma mais profunda dentro da metodologia. Viu, Eva? Se você não tiver no grupo, entra no grupo, porque lá, depois que acabarem as 15 lives, que vai ser dia 30, no dia 31 a gente vai ter um aulão ao vivo aqui nesse perfil, gratuito, onde vocês vão ter uma vivência diferente, que é abordada dentro da metodologia. E, em seguinte, no dia 1º, a gente abre efetivamente as inscrições. Quem for as primeiras pessoas a se inscreverem é que vão ter as vagas, porque são só poucas pessoas para eu poder dar o suporte. E aí, lá dentro desse grupo do Telegram, que eu tô falando dele aqui nos stories todos os dias, nós vamos ter vídeos, nós vamos ter reflexões diárias, nós vamos ter o apoio e toda a instrução de como vai funcionar a metodologia em grupo, como que vai ser o encontro e a questão dos valores, tá? Que também vocês terão acesso aos valores depois do aulão do dia 31. Então, um abraço para vocês. Compartilhem essa live, porque o conhecimento que é libertador, ele é para ser compartilhado. O conhecimento, para ser justo, ele não é algo que é para ficar retido. E muito menos ainda falando sobre mentalidade, tá? Porque a gente tem a questão não só da nossa evolução individual, mas da nossa evolução coletiva. Então, segunda-feira tem live também às 18 horas, tá? Mais uma live que nós teremos sobre as caixinhas de perguntas que serão abertas amanhã. Daiane, também não deixe de interagir nas caixinhas de pergunta lá. Você pode mandar suas dúvidas, você pode falar sobre sua história e eu vou te dar um retorno, um posicionamento positivo de como você vai ter o retorno ok dentro da metodologia, viu? Qualquer tipo de dúvida em relação à mentalidade, comportamento, trabalho, sucesso no trabalho, dificuldade que vocês estejam enfrentando na família, com o dependente químico ou não, com a mãe narcisista, mandem na caixinha para que a gente tenha uma live segunda-feira bombástica, tá? Muita força para vocês. Até amanhã cedo. Quem não conseguir assistir a live às 8h30, assistam a live depois, porque essas 15 lives vão ficar gravadas lá como conteúdo gratuito para vocês consumirem e se fortalecerem. Fortalecer a mentalidade de vocês e conseguir romper esse padrão de comportamento negativo. Um beijo, um abraço. E até amanhã, gente!